Um bom dia a todos que estão presentes aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Hoje temos aqui como convidado o Dr. Gabriel Vedi, que é juiz federal. Ele é pós-doutor, doutor, mestre em Direito, visiting scholar pela Columbia Law School e pela Université Heidelberg. E enquanto juiz federal, também um estudioso das questões do direito do clima, com obra publicada no assunto, e é membro do grupo de trabalho Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do CNJ, além de ser professor, pós-graduação em Direito da Unicinos. E o doutor Gabriel vem falar hoje acerca do tema cidades e litigância climática, muito oportuno nesse momento em que vemos em todo o mundo cidades sendo devastadas por eventos extremos, assim como aqui no Rio Grande do Sul, segundo as notícias que recentemente foram veiculadas e que sabemos que muitas pessoas estão sofrendo com os efeitos do clima. E temos que tratar acerca do que o direito nos diz a respeito disso e as responsabilidades que as cidades têm relacionadas ao assunto, com todo esse impacto. Muito prazer em recebê-lo, doutor Gabriel. Vamos lhe ouvir com muito prazer. Peço a todos aqueles que estão ouvindo que mantenham seus microfones mutados para maior conforto de todos. Os certificados, desde já avisamos que chegam cerca de 10 dias após a palestra. E as perguntas podem ser colocadas no chat, que eu vou mediando e apresentando ao palestrante ao final, para que possamos ter uma conversa bem personalizada a respeito. Bom dia, doutor Gabriel, que está falando diretamente de Nova York conosco. É uma grande honra tê-lo falando e mantendo o compromisso agendado, apesar dos seus compromissos. Muito obrigada. Está com a palavra. Doutora Karen Prediger, é uma alegria muito grande, um convite tão gentil, tão delicado da Procuradoria do meu município de Porto Alegre, a cidade onde eu nasci, né? Minha família tem um grande carinho por essa cidade. Meus dois avós são cidadãos aqui do município. É uma cidade que mora no nosso coração, né? A gente, por onde a gente vai pelo mundo, Porto Alegre está no nosso coração. E a nossa Procuradoria do município de Porto Alegre é um exemplo para toda a América Latina, né, de competência, de qualidade, reconhecida, né? Então, é uma honra. Eu acho que é a primeira vez que eu falo no evento da Procuradoria do município, se eu não me engano, acho que era um dos poucos órgãos que eu não tinha participado de algum debate. E fico muito feliz com esse tema bastante oportuno, né? Cidades e litígios climáticos, né? Nós há pouco observamos essa tragédia que assolou o nosso estado, né? E observando, está assolando o mundo inteiro, né? Essas chuvas, essas devastações. E o pior de tudo é que, ainda que exista uma estabilização de temperatura, essas tragédias, né? Esses desastres climáticos devem continuar ocorrendo nos próximos anos, ainda que exista o corte de emissões de gases de efeito estufa. Pois bem, mas os litígios climáticos, eles têm como objetivo pressionar máximo na litigância climática estratégica o Estado legislador, o Estado administrador e os entes particulares a cumprirem, mediante a provocação do Estado juiz, o compromisso mundial no sentido de garantir um clima adequado com o corte das emissões de gases de efeito estufa e também para pressionar o incentivo à produção das energias renováveis, acompanhados do necessário deferimento de medidas judiciais hábeis a promover o princípio do desenvolvimento ecologicamente sustentável. E os litígios climáticos, eles são essenciais também para suprir as omissões do Estado na esfera administrativa e também naquelas lacunas deixadas pelos políticos lá no Poder Legislativo, em relação a essa matéria que é nova e ela é escancaradamente autônoma, uma matéria autônoma em relação ao direito ambiental, embora se relacione com ele, também é uma matéria absolutamente autônoma do direito dos desastres, embora também tenha algumas relações. De acordo com o Centro Meteorológico Mundial,
existe uma janela de oportunidade clara, mas que vai se fechar rapidamente para uma ação global significativa sobre a adaptação, a mitigação, a resiliência climática, a fim de garantir um futuro habitável. E desses termos, as cidades elas vão desempenhar um papel altamente significativo na forma como essa oportunidade é aproveitada justamente no que as cidades podem fazer, que é o pensar globalmente e agir localmente. E as cidades, elas se tornaram as primeiras a responder às mudanças climáticas, porque elas são responsáveis hoje por até 70% das emissões causadas pelo homem e também pelos bairros da cidade, né? Pelos sistemas de infraestrutura que muitas vezes estão em estado crítico, né? E são altamente vulneráveis, principalmente onde residem as populações mais pobres. Atualmente, as cidades abrigam 55% da população global, e isso significa 4, bilhões de pessoas. E esse número está aumentando. Os moradores urbanos devem aumentar para 68% da população global até o ano de 2050, de acordo com as Nações Unidas. As cidades apoiadas por redes como a Rede de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Urbanas, o Pacto Global de Prefeitos, o C40, o Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais, cidades e governos locais unidos e outras entidades, elas podem efetivamente desenvolver uma capacidade gerencial e uma capacidade de governança necessária para cumprir as ações climáticas previstas no Acordo Climático de Paris, em especial no ODS 11, que prevê ações para as cidades e para as comunidades sustentáveis. Atualmente, no mundo, são 1.676 cidades e 146 regiões, que representam mais de 14% da população global, que já se comprometeram a atingir emissões líquidas zero nos próximos anos. As interações, aliás, entre a mudança da forma de vida urbana, buscando a sustentabilidade, né? A exposição também que as cidades vivem e as comunidades urbanas vivem, e a vulnerabilidade dessas comunidades, em especial as que têm construções mais vulneráveis a esses eventos climáticos extremos, podem criar riscos e prejuízos induzidos pelas mudanças climáticas para essas mesmas cidades e também para aqueles assentamentos realizados fora delas. No entanto, existe uma tendência global de urbanização que também oferece uma oportunidade crítica no prazo curto para promover o desenvolvimento dessas cidades resiliente ao clima, inclusive no projeto arquitetônico, no projeto macro. Isso aí o grupo 2 do IPCC, no relatório divulgado ano passado, divulgou esse tema de modo bem detalhado. E as áreas urbanas, então, elas podem criar oportunidades para aumentar a eficiência dos recursos e reduzir significativamente as emissões dos gases de efeito estufa por meio de uma transição sistêmica de infraestrutura e de forma urbana, por meio de caminhos de baixa emissão para emissões líquidas zero. Isso aí também vem demonstrado pelo grupo 2 do IPCC, no relatório divulgado pela ONU no ano de 2022. Segundo o The Carbon Center, 1.153 cidades já desenvolvem alguma ação em defesa do clima, mas essas estão divididas entre 91 países e correspondem a 83 milhões de pessoas que já são compreendidas nessa ação dos municípios, representando cerca de 9% da população global, e é pouco. No Brasil, existem 14 capitais que já possuem esse plano de ação climática, como a nossa Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Palmas, no Tocantins, uma cidade com elevadas temperaturas, Porto Velho, Fortaleza, Recife, Salvador e também João Pessoa.
Aqui se comentou muito ontem na Universidade de Colômbia, eu tive a felicidade de palestrar lá e depois de participar de um debate muito interessante, e hoje vamos lá para a ONU. Isso está sendo bastante comentado, uma demanda que as cidades de Paris e Nova York, né, elas juntaram-se a uma coligação de associações, ONGs e autoridades locais que estão processando, né, ajuizaram uma lide contra a toda poderosa Total Energies, por não combaterem adequadamente as alterações climáticas, né? Essa indústria dos combustíveis fósseis. E aqui nos Estados Unidos, há pelo menos 20 processos judiciais pendentes apresentados por cidades e estados, né? Que eles ajuizados por cidades e estados, alegando que os principais agentes da indústria dos combustíveis fósseis enganaram o público sobre as alterações climáticas e também sobre os seus efeitos devastadores. É importante que a gente sempre parta daquela premissa da nossa a Constituição Cidadã, né? A doutora Karen também, né, tem formada numa tradição, num tempo histórico, né, e que todos nós temos muito orgulho da Constituição Cidadã, do doutor Ulisses, da nossa Carta Política, né, que criou, né, um capítulo especial para o meio ambiente e garantiu que todos nós devemos possuir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, nos termos do próprio texto constitucional, como um bem de uso comum do povo e, além de tudo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações, como previsto, aliás, no artigo 225, caput da Constituição. O Constituinte, assim, ele acabou adotando a concepção do antropocentrismo alargado, né? Uma vez que a crueldade contra os animais também é vedada. Mas o poder constituinte originário adotou uma visão dentro de uma perspectiva intrageracional, ou seja, uma preocupação com as gerações presentes, mas também com uma perspectiva intergeracional que tem relação com as gerações futuras. E até o ministro Carlos Aires Brito, em julgado sobre a ação que analisava a lei de compensação ambiental, ele chega a falar abertamente sobre um direito, né, das gerações futuras. Assim como o ministro Celso de Mello, em 95, a primeira vez que o Supremo Tribunal enfrentou a matéria, ou interpretou o artigo 225 da Constituição, entendeu que a Constituição Federal Brasileira, no artigo 225, na realidade, prevê um direito constitucional fundamental de terceira geração ou de novíssima dimensão, um direito fundamental, o que aqui nos Estados Unidos não existe, porque a Constituição é de 1787, ela se completa com a Declaração de Virgínia de 1776, com a emenda dos Bill of Rights e com as três grandes ondas de formação de jurisprudência e de direito através das decisões da Suprema Corte, né, como afirma o professor da Universidade de Yale, Bruce Ackerman. E tramita no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e de Justiça da Câmara, né, foi aprovado o parecer sobre a PEC 37, que inclui expressamente como direitos fundamentais na Constituição o direito a um meio ambiente equilibrado e a segurança climática, junto a outros já existentes, como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, no seu artigo 5º. E esse texto, inclusive, tem recebido, e já teve até publicações, até no The New York Times, recebido a alcunha da lei mais urgente do mundo. E tem a vantagem sempre de evitar a contestada, ainda que às vezes legítima, né, aquela intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas ambientais e climáticas, que no Brasil é muito comum, mas nos Estados Unidos isso, sob análise do ponto de vista constitucional, é bastante criticado, né, esse ativismo judicial. Também tramita no Congresso Nacional, importante grifar, PEC 233, que acrescenta o inciso 10 ao artigo 170 e o inciso 8º e ao parágrafo 1º
do artigo 225 da Constituição, para incluir entre os princípios da ordem econômica a manutenção da estabilidade climática, além de determinar que o poder público deverá adotar ações de mitigação da mudança do clima e de adaptação aos seus efeitos adversos. Assim, é importante analisar a nossa Constituição de acordo também com a legislação infraconstitucional. A União, os estados, o Distrito Federal e os nossos municípios têm competência concorrente para a fiscalização e para o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais. Isso está previsto no artigo 23, inciso 6º da Constituição Federal. E o modo de exercer essa competência está detalhado ali na Lei Complementar 140 de 2011, com a delimitação das hipóteses de licenciamento por ente federal, estadual ou municipal, né? E destaque-se ainda que o licenciamento ambiental deve ser realizado perante um único ente, no artigo, como previsto no artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011. Nesse cenário, entra a Política Nacional de Mudança do Clima, que está instituída por lei, né? Nós temos no Brasil uma vantagem, porque a lei diz que as mudanças climáticas existem e têm causas antrópicas. Isso aí realmente são poucos países no mundo que têm esse reconhecimento via poder legislativo, né? Ou seja, a nossa lei 12.187, ela tem uma abordagem policêntrica, como se observa nos artigos 3º, inciso 5º, e artigo 5º, inciso 5º, que destacam que a execução da política climática nacional deve ser executada com a colaboração dos municípios brasileiros, o que se dá também em razão da estrutura federativa do Estado brasileiro. Além, é claro, que a própria Constituição de 88, no seu artigo 23, prevê a competência administrativa comum entre os entes federativos em matéria ambiental. Assim, o poder público, como particular, ele é titular de deveres e também de obrigações relacionados à defesa e à preservação do meio ambiente. Em tese, é possível responsabilizar os entes públicos por eventual dano ambiental, especialmente nos casos em que deveria ter agido para se evitar um resultado desastroso ou catastrófico, mas se omitiu do seu dever de fiscalização. Isso pode haver. A legislação ambiental também prevê a responsabilidade solidária entre os poluidores. Isso significa que a vítima do dano ambiental, ou quem a lei autorizar, não está obrigada a processar todos os poluidores em uma mesma ação, podendo escolher um entre todos os poluidores. A Lei Federal 6938 de 81 foi uma lei elaborada no tempo do regime militar, mas uma lei altamente atual, né, que se inspirou na NEPA norte-americana, que foi aprovada na época do governo conservador republicano de Richard Nixon, na época, né? O Richard Nixon, apesar de ser republicano, não havia tanta polarização política. O Congresso e os republicanos e os democratas se entendiam mais nos anos 1970, aprovou não apenas essa lei da política ambiental norte-americana, como a lei da água limpa, a lei do ar limpo, né? Era um presidente de direita, conservador, um presidente republicano. Hoje em dia é uma polarização muito difícil de se aprovar uma lei ambiental. Agora se aprovou uma lei importante, que é a Lei da Redução da Inflação, que tem várias medidas climáticas e ambientais inseridas em seu bojo, né? Aqui na América, nos Estados Unidos. Mas a Lei 6938 de 81, ela define como poluidor a pessoa física ou jurídica de direito público ou de direito privado, que é responsável direta ou indiretamente pela atividade causadora da degradação ambiental. Nesse sentido, a jurisprudência ela vem adotando o entendimento, e é uma frase do meu estimado e querido amigo ministro Antônio Herman Benjamin, né, que é uma das figuras mais respeitadas no mundo em matéria de decisões judiciais, de poder judiciário. E o ministro Antônio Herman Benjamin, nos autos de recurso especial de São Paulo, 107.1741, disse que o poluidor é quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando os outros fazem.
Vejam que há um polo bastante alargado para o poluidor hoje, de acordo com a jurisprudência do STJ. O STJ também adotou a teoria do risco integral na verificação do dano ambiental. Basta a prova do dano e do nexo de causalidade para que esteja presente o dever de indenizar. A Corte superou a teoria do risco-proveito, porquanto ela não aceita excludentes da responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e de força maior, e a cláusula contratual que prevê a prerrogativa de não indenizar. É de se destacar ainda que foi superada a teoria da falta do serviço, que vem lá do direito administrativo francês, era um transplante do direito francês para o direito ambiental brasileiro, né? O STJ superou essa teoria e entende que a responsabilidade do Estado por danos ambientais ocorre apenas não nos casos de ação, mas também nos casos de omissão, de acordo com a interpretação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, como já sedimentado no recurso especial 107.1741 de São Paulo, também relator o ministro Antônio Hermann Benjamin. O STJ também reconheceu a imprescritibilidade da ação que visa a reparação do dano ambiental puro, tendo em vista as peculiaridades do dano, que se espraia e supera os limites de tempo e de espaço, e essa é uma posição que ela visa dar uma eficácia máxima ao princípio da reparação do dano ambiental, também pode se enquadrar o dano climático, e colocar o mecanismo à disposição do Estado e da coletividade, do indivíduo, capaz de tutelar o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e uma perspectiva intergeracional, ao julgado muito importante, já tem alguns anos, do ministro Castro Meira, nesse sentido, que mais ou menos abriu as portas para esse reconhecimento da imprescritibilidade da ação em matéria ambiental. Também é posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a obrigação do adquirente do imóvel é de caráter propter rem. Esses precedentes, então, estimulam o cumprimento da função social da propriedade no seu elemento e na sua acepção ambiental, e estimulam também o desenvolvimento ecologicamente sustentável, superando aquele individualismo civilista, napoleônico, e a lógica liberal burguesa do laissez-passer, do laissez-faire, né, que não tem mais razão de ser nos dias atuais, né? Assim mesmo, aquele que não causar o dano, se adquiriu, por exemplo, uma propriedade rural devastada, vai ser obrigado a reparar o dano ambiental, porque a obrigação propter rem, ela fica vinculada, como diria Pontes de Miranda, ao título do domínio da propriedade. Também existe uma tendência no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal avance de modo progressista para criar uma jurisprudência holística, uma jurisprudência descarbonizada, em virtude de algumas medidas por esse adotadas, em especial na gestão do ministro Fux, que criou a pauta verde de julgamento, né? E igualmente do Conselho Nacional de Justiça, que na época instituiu comissões avaliadoras e grupos de trabalho que eu, inclusive, fiz e faço parte de alguns deles ainda, que é o Prêmio Juiz Verde, criado para homenagear iniciativas voltadas à proteção do meio ambiente ou que contribuam para a produtividade do Poder Judiciário na área ambiental. Segundo, o Concurso Nacional de Decisões Interlocutórias, Sentenças e Acórdãos Ambientais. E o terceiro, que é o Grupo de Trabalho Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário. A cúpula do Poder Judiciário já preocupada com essas ações climáticas que estão chegando para apreciação. E a constatação principal dessa tendência de criação de uma jurisprudência sustentável no âmbito climático foi o desfecho da DPF 708, originariamente ajuizada como ação de inconstitucionalidade por omissão 60, que foi ajuizada pelo PT, pelo PSOL, PSB, Rede Sustentabilidade, em que foram apontadas omissões do governo federal por não adotar providências para o funcionamento do Fundo Clima, que foi indevidamente paralisado nos anos de 2019, 2020, nos anos da pandemia, além de diversas outras ações de omissões na área ambiental
que levaram o Brasil a uma situação de retrocesso e de falta de proteção em matéria ambiental. No mérito, o STF proibiu, e de modo exemplar, após a realização de audiência pública multidisciplinar, o contingenciamento de receitas que integram o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima e determinou ao governo federal que adote as providências necessárias para o seu funcionamento, com a consequente destinação de recursos. E o STF reconheceu ainda a omissão da União devido à não alocação integral dessas verbas do fundo referentes ao ano de 2019. Inclusive, até mencionou nossa doutrina aqui do Rio Grande do Sul, minha, do professor Ingo e que também é procurador do Estado lá em São Paulo, Thiago Wencencipher, foi mencionada a nossa doutrina 2 vezes pelo ministro Fachin nessa ação, que é ainda o litígio climático mais importante do Brasil, caso do Fundo do Clima. Fiquei muito contente quando a nossa doutrina é utilizada para alguma coisa, quando é utilizada para o bem, melhor ainda. Então, a gente fica feliz, né? Os gaúchos aí participando, auxiliando na formação de uma jurisprudência contra o aquecimento global, né? Também, outro litígio de natureza climática paradigmático foi a ADO 59 do STF, com a relatoria da ministra Rosa Weber, né? Em que se discutia a omissão estatal em relação ao Fundo Amazônia, criado pelo Decreto 6527 de 2008. E aí, ainda assim, foi determinada à União Federal um prazo de 60 dias para adoção de providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia nos limites das suas competências, com o formato de governança estabelecido nos estritos termos do Decreto 6527 de 2008. Restou vencido nesse julgado, aliás, o ministro Nunes Marques, que julgou improcedentes os pedidos, também ficou parcialmente vencido o ministro André Mendonça. Nas ADPF 748 e 749, o Partido dos Trabalhadores e a Rede de Sustentabilidade, estou me preocupando, evidentemente, com os processos julgados pelo Supremo, né, que estão modulando o direito climático brasileiro, né? Nessas duas ADPFs, foram questionadas, dentre outros pontos, a alteração da Resolução 499/2020 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que revogou a Resolução 264 de 1999, passando a autorizar o licenciamento ambiental para a queima de resíduos sólidos em fornos de cimento nas indústrias, incluindo materiais com altíssimo potencial nocivo, como embalagens plásticas de agrotóxicos. Nas demandas, argumentou-se que a queima desses resíduos poderia ocasionar desequilíbrio ambiental, afetar o clima, a saúde humana, porque o coprocessamento desses materiais emite dióxido de carbono e a queima de resíduos, principalmente dessas embalagens de agrotóxicos, elas também geram, além de outros gases de efeito estufa, gases tóxicos para os seres humanos, também para os seres não humanos, com impactos na saúde da população. Também argumentou-se que a liberação desses resíduos tóxicos na atmosfera pode agravar o quadro já periclitante de poluição do ar em grande parte do país. Nesse cenário, o STF, em decisão unânime, declarou a inconstitucionalidade da Resolução 500 de 2020 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que a norma revogava outras 3 resoluções do órgão, a 284, a 302 e a 303. Elas todas dispunham sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação, os parâmetros, as definições, os limites das áreas de preservação permanente de reservatórios artificiais e também o regime do uso de entorno e os parâmetros para a definição das áreas de preservação permanente nas áreas de dunas, que é um grande problema, essa invasão das dunas por empreendimentos imobiliários, manguezais e restingas nas regiões costeiras do território brasileiro. Enfim, né, e já estourando o meu tempo, em sede de conclusão, o Poder Judiciário brasileiro precisa levar a sério, em suas decisões, as graves ameaças impostas pelas mudanças climáticas, como as secas, as enchentes, o aumento das tempestades, o aumento do nível dos oceanos e os grandes prejuízos ambientais, sociais,
prejuízos econômicos decorrentes desses fatos. A Constituição brasileira, a Política Nacional do Clima, inserida na nossa legislação pela Lei 12.187 de 2009, o Acordo de Paris, que também já está inserido na nossa norma infraconstitucional, são instrumentos legais importantes para decisões judiciais compatíveis com a possível concretização de um direito fundamental ao clima estável e livre de catástrofes causadas por fatores antrópicos no âmbito dos municípios brasileiros. Eu agradeço a todos e fico à disposição para algumas questões, se for de interesse dos colegas. Muito obrigada, doutor Gabriel. Já temos aqui algumas questões, mas eu queria abrir aqui, tecendo alguns comentários e comentários com algumas provocações, porque eu acho que isso é o que estimula a gente a pensar. Na sua fala, e eu tenho aqui algumas anotações, são referidos inúmeros compromissos, né, que já são de conhecimento de todos, compromissos assumidos, em face da ONU, né, nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Brasil é um país signatário e existem várias normas desencadeadas e nascidas a partir da assunção desses compromissos. Mas eu queria ver como o senhor enxerga a questão de que temos esses inúmeros compromissos assumidos pelo país, e nós temos no Brasil mais de 5.000 municípios, e que talvez a compreensão da assunção desses compromissos não chegue até os rincões mais distantes do nosso país, né? Dentro desses 5 municípios, nós temos São Paulo e nós temos outros municípios pequenos com 2, 3 mil habitantes. Como que se pode fazer para se chegar com esses compromissos até os pequenos municípios, para que eles fiquem preparados, para que eles também compreendam que devem dar a sua contribuição na redução desse impacto e na descarbonização. Então, essa é uma primeira colocação. E já tratando da questão dos litígios, né? Sabemos que no mundo todo as cidades elas vêm sofrendo com o impacto das mudanças climáticas, tal como nós vimos nesses eventos extremos que temos sofrido aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, o poder público ele se vê, me parece, colocado em duas frentes. Uma na qual ele deveria compreender esses compromissos assumidos pelo país, por todos os entes federados, para reduzir para reduzir a carbonização, a emissão de carbono, e por outro lado, eles se veem com o desastre já efetivado e com a necessidade de atender a população. Então, de um lado, ele não consegue, me parece que, atender a todos os aspectos da prevenção, e de outro lado, ele também pode até ser demandado em litígios para que ele atenda a população após a catástrofe ser efetivada. Então, nós podemos ter litígios, me parece, que exijam a prevenção e litígios de um lado, depois de termos as consequências já verificadas. Então, aqui eu trouxe uma série de assuntos, mas eu queria ver se a gente poderia, talvez eu não tenha conseguido sistematizar tão bem, porque me parece que o tema permite muitas frentes, mas são algumas provocações. E em seguida eu vou passar, temos perguntas bem mais objetivas aqui do pessoal que está nos ouvindo. Temos algumas perguntas aqui que eu vou lhe passar que estão no chat. As duas perguntas excelentes, é realmente o que está acontecendo, é uma problemática isso, né? Os pequenos, é o problema na realidade, de educação climática. Nós temos a Lei de Educação Ambiental no Brasil desde 99, e aliás ela é o princípio constitucional e está prevista na Constituição, né? A educação ambiental deveria existir desde a pré-escola. Então, quer dizer, primeiro começa esse aspecto de educação ambiental que nós temos que dar para as pessoas, né?
essa educação ambiental ela tem que chegar em todos os municípios do Brasil, educação climática, né? E nós formarmos novas gerações de cidadãos que, na realidade, saibam dos riscos do aquecimento global, das causas do aquecimento global e de como se minorar esses efeitos nefastos. Essa é a primeira atuação. E outra, uma parceria com as entidades estaduais e federais de prefeitos com palestras de esclarecimento dos riscos do aquecimento global, das medidas jurídicas possíveis, das medidas administrativas possíveis, e isso é muito importante. A gente pode observar que quando os Estados Unidos rompeu com o Acordo de Paris, mesmo assim, vários estados, vários municípios cientes que eles poderiam assinar sozinhos, firmar sozinhos o Acordo de Paris, a maioria dos grandes cidades americanas firmaram o Acordo de Paris e o Trump saindo em nível nacional, né? O que acabou tornando inefetiva, sem efetividade nenhuma, não passou de uma galhofa, no caso, né? O Trump se retirar do Acordo de Paris, porque lá as cidades, cientes da sua possibilidade, né? Acabaram firmando o Acordo de Paris, várias cidades americanas, como aqui em Nova York, São Francisco, Washington, Boston, várias cidades, as grandes cidades americanas, todas de pequenas cidades também, assinaram o Acordo de Paris, com o Trump se retirando. Então, essa é uma grande pergunta. A outra questão, realmente, é bem vista, né, com toda a experiência que a doutora Karen tem como procurador do município. O município pode ser autor dessas ações, processando, entrando com ações para processar os emissores de gases de efeito estufa, os desmatadores, né? Quem destrói encostas, o município pode entrar com essas ações, né? O município também, a procuradoria também poderia demandar a melhoria das estruturas para se evitar enchentes, a elevação de rios nos municípios, por exemplo, costeiros, né, para se evitar o aumento dos oceanos, a construção de imóveis em dunas, que está acontecendo muito no estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito grave, porque construir imóveis em cima de dunas, você destrói a possibilidade de reprodução da fauna e da flora local e ainda permite o aumento dos oceanos, porque tem uma proteção absolutamente natural ali, né? Você destrói um ecossistema e, além de destruir o ecossistema, permite que aquela barreira, né, proteja proteja toda a zona litorânea do aumento dos oceanos que estão aumentando, né? Então, quer dizer, tem que ter muito cuidado com isso. São coisas que absolutamente indefensáveis. Essa de construir imóveis em cima de dunas, isso é grave, né? Já em outras regiões também, construções em cima de mangues, também é um outro local riquíssimo em matéria de ecossistema, é responsável também pela absorção dos gases de efeito estufa, né? E que também evita o aumento dos oceanos. Então, destruir esses ecossistemas que nos protegem, na realidade, contra os efeitos do aquecimento global, não é uma boa política. O município pode auxiliar nesse sentido, sendo autor. Pode ser réu por medidas de precaução, por ausência de adoção de medidas de precaução e prevenção também, né? Mas, evidentemente, que o melhor sempre é uma ação dialogada do município com a sociedade, com o setor empresarial, com o Estado, até mesmo com a União Federal, no sentido de que tenha esses recursos suficientes que possam ser alocados, né, para a proteção dos munícipes, que é isso que o prefeito quer, que os vereadores querem, me parece, a proteção, né, da cidade contra esses eventos climáticos extremos. Ninguém quer que desastres e catástrofes, na verdade, tomem conta, né, do cotidiano das nossas cidades. O senhor falando até da questão das dunas me faz lembrar do caso do município de Camboriú, onde estenderam o tamanho da praia de forma artificial, tendo em vista que ela estava sendo reduzida. E ao lado de Recife, o município contíguo, que se chama Jaboatão dos Guararapes, já existe uma faixa extensa de areia onde eles colocam contenções
tendo em vista que já estão sofrendo o impacto do aumento do nível dos oceanos. Isso me parece pouco divulgado e são ações municipais que acabam acontecendo contra o meio ambiente, me parece que no caso do município de Camboriú, aqui, eu me manifestando, eu não tenho, na verdade, muitos detalhes técnicos sobre o assunto, mas em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, é visível que o poder público acaba tendo que adotar uma medida, sendo que por muitos e muitos anos se permitiu a construção de espigões na beira da praia, prejudicando até a reprodução da fauna e da flora, porque se colocou um sombreamento artificial que, inclusive, prejudica toda aquela microfauna que se reproduz na areia e na beira do mar. É. Então, nós já vemos esse tipo de manifestação há muitos anos. E, ao mesmo tempo, nas cidades, as pessoas, talvez muito em função dessa falta de conscientização e de implementação da educação ambiental que o senhor colocou, tão importante, elas ainda pleiteiam como símbolo do progresso a pavimentação urbana por meio do asfalto, que impermeabiliza todo o solo, né? E isso contribui para enchentes e tudo mais, porque no momento que há uma impermeabilização, o solo não absorve esses excessos de chuva e, ao mesmo tempo, isso provoca uma velocidade maior no escoamento das águas que faz com que as ruas se encham mais rapidamente, né? Então, nós temos essa contradição. A população muitas vezes demanda esse tipo de atuação do poder público, que se sente premida a talvez atender a população como sinal do progresso, mas isso vai contra, inclusive, todos esses compromissos com o clima, né? Porque aumenta a temperatura das cidades. E me parece, doutor Gabriel, não sei o que o senhor acha, mas que o poder público poderia contribuir também, se comprometendo mais a adquirir produtos sustentáveis, né? O poder público é o maior consumidor de produtos do mundo. Então, eu sempre vou muito nessa pauta climática, pensando que uma das contribuições que o poder público pode dar é ele mesmo, sendo um consumidor de produtos mais sustentáveis, né? Eu vou passar aqui a questão da Isadora Ramala, que é uma das nossas residentes, e ela trata aqui sobre a litigância climática como uma forma de responsabilizar os grandes causadores do aquecimento global, para que eles sejam constrangidos a adotar comportamentos mais ativos para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Nesse contexto, para o senhor, quais seriam os possíveis desafios para a litigância climática na jurisdição brasileira? O que é preciso para os julgadores e para os tribunais para que essas ações sejam melhor enfrentadas? Em primeiro lugar, é conhecimento, né? Tem que começar a cobrar nos concursos para juiz, né, em especial, o direito climático. Não está sendo cobrado até hoje, né? Você não recebe formação para direito climático. Depois, normas de atualização. Depois, o seguinte, o ministro Herman Benjamin colocou num acórdão agora há pouco tempo, falando uma coisa muito importante, a questão da ética climática, né? Precisa se criar uma noção na advocacia, né? Se formar pessoas que estejam preparadas realmente para a defesa do sistema climático e para a defesa da natureza, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, raramente um advogado vai defender a poluição e o meio ambiente ao mesmo tempo, né? É muito difícil pegar uma causa para cada lado, né? Porque é diferente do processo criminal, né? Então é importante ter isso. Outra coisa que é importante, os escritórios têm que ter estrutura, né? Assim como as procuradorias têm estrutura, o Ministério Público tem estrutura para enfrentar uma demanda climática. Mas uma demanda climática ela não pode ser enfrentada, às vezes, por profissionais individualmente sem estrutura para levar essa questão até Brasília, porque isso aí precisa de conhecimento de direito processual, experts, reuniões, precisa de gente que conhece perícia, precisa de ter advogados que acompanhem todas as instâncias, esses recursos, né? Depois o processo em Brasília,
vejam que não é algo simples. Então, tem que se atacar com seriedade, porque, evidentemente, se ajuiza um litígio climático, muitas vezes, se é um profissional individual, às vezes se dá uma notícia nas redes sociais ou na internet ali, dá uma notícia de 2 dias, mas pode-se criar depois um precedente negativo. Pode-se criar um precedente negativo, uma ação julgada contrária pode gerar um mau precedente, né? E depois das reformas constitucionais aqui no Brasil, isso aí, inclusive, pode até gerar um precedente vinculante. Então, quer dizer, nós temos que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. Observar mais como os outros países, os poderes judiciários dos outros locais do mundo estão decidindo essas ações, né? Cuidar na formação dos nossos juízes, como eles estão sendo formados, por quem, de que jeito, né? Enfim, tem que ter essa expertise maior, né? É uma multidisciplinariedade necessária, né? Exatamente. E além dessa formação nos concursos, tem que ter uma formação que vá formando o magistrado ao longo da sua carreira, né? Acho que nas carreiras públicas, penso eu, pelo menos, que quem atua na área do direito ambiental, do direito climático, também tem que se atualizar, fazer, por exemplo, encontros como esse aqui, né? Mais seguido, mais, né? E a partir daí é isso, né? A doutrina está se produzindo, né? Está se produzindo uma doutrina de direito climático, e é um direito que vai ter que ser debatido, né? Vai ser testado nos tribunais, e é desse modo, né, que o direito climático vai evoluindo, né, para frente, né? Mas tem que ter todo esse cuidado, né, porque tudo que às vezes que é muito moderno, né? A gente se lembra de uma época do direito tributário, né? Lá no início do direito consumidor, né? E tiveram excessos para um lado, para outro, né? Então tem que agir sempre com muita ética, com muita transparência, né? Não é um local para desfile de fogueira de vaidades ou etc. Só porque é uma matéria que está em voga nos meios de comunicação, na televisão, etc. Não, no momento que tiver essa confusão, o estudo científico da matéria corre risco. Sim, o embate político não pode tomar conta do cenário, e sim deve haver uma preocupação técnica, né, Esse de problema é todos um os problema lados muito grande, se envolvidos. virou. Isso foi bom ter tocado nisso, doutora Karen, tocou num ponto muito importante. As pessoas confundem, até eu citei o exemplo do Nixon, que era um conservador que aprovou a maioria das leis ambientais nos Estados Unidos. Isso aí não pode ser um debate polarizado de esquerda e direita, né? Esse tem que ser um debate, na realidade, não importa se eu sou um conservador, né? Eu não posso negar que existe o aquecimento global, né? Não posso negar. Não posso negar que tem que se responsabilizar entes privados e estatais, né? É algo assim que não se pode colocar na política uma discussão que é exclusivamente científica, né? Se polarizar essa questão, né? As pessoas confundindo questão de esquerda e direita como, olha, eu sou negacionista, então eu sou de direita, e eu sou progressista, eu sou contra o aquecimento global, então eu sou de esquerda. Não é isso, o planeta está aquecendo e está todo mundo entrando nesse buraco. Todo mundo está ficando, tá sofrendo com enchente. A enxurrada não vai olhar qual a bandeira Não, não, política de quem é arrastado por ela. não vai olhar a bandeira política, mas o pior, vai afetar, independentemente da ideologia, os mais pobres sempre, porque vivem em regiões mais vulneráveis, né? Onde os aluguéis são mais baratos, né? Isso já tem pesquisas da ONU, né? Comunidade LGBT, os negros, pardos, latinos, por exemplo, nos Estados Unidos, sofrem mais com isso, porque eles compram casas, por exemplo, em costas, em rotas de furacão, de ciclone, né? Onde os imóveis são muito mais baratos e as construções também elas são, em termos de engenharia, muito mais frágeis, né, Sim. para essa questão. E tem problemas piores ainda, como as 38 nações-ilha, que são países que vão sumir do mapa até o final do século, com o aumento dos oceanos, e daí já se discute quem é que vai pagar essa indenização. Vai ser os Estados Unidos e a China, que são os maiores emissores, vão ser as grandes companhias de petróleo e de gás,
E essas pessoas vão governar da onde os seus países sem território. Um dos elementos da teoria geral do Estado é o território. Vão governar de fora do território? Vão governar da onde? Alguns até falam lá do metaverso. Como é que vai ser essa história, né? Então, Não, quer e a dizer, questão dos limites da responsabilização, isso que eu fico pensando, porque o Estado muitas vezes ele é agente da poluição, né? Ou às vezes ele é omisso, mas também existe uma dificuldade, se ele for ilimitadamente responsabilizado, ele deixa de poder ter recursos para justamente combater os excessos ambientais ou preveni-los. Então, é um equilíbrio muito complexo que exige toda essa multidisciplinariedade. porque E no aqui momento já que o Estado é responsabilizado, tem os limites do possível, né? O Estado não exatamente a pode, o Estado reserva do possível. e os limites orçamentários que o Estado tem, porque no momento que o Estado tem que pagar uma indenização, por exemplo, um dano moral coletivo, ele não tem condições, por exemplo, de construir numa cidade costeira, por exemplo, barreiras de contenção para o aumento dos oceanos. Não é verdade? Tem isso. Né? Tem isso. Então tem que haver sempre essa ponderação. Agora tem uma jurisprudência muito interessante do STJ, que o ministro Antônio Herman criou, na realidade, quando há uma condenação entre uma empresa e o Estado, né? Se condena solidariamente por responsabilidade ambiental a empresa e o Estado, mas a execução vai ser subsidiária. Se executa primeiro o empresário, né? Se ele não tiver recursos, aí que vai se executar o Estado numa execução subsidiária, justamente para evitar esse problema de se acabar com recursos estatais que são importantes não só para a área ambiental, mas também para a área social, né? Exato. Até nessa questão, o Matheus também é nosso residente jurídico, os nossos residentes são bastante ligados. Ele pergunta, qual é a maior dificuldade, acho que ele quer saber na prática talvez processual, para efetiva responsabilização de quem comete o dano ambiental. Olha, na realidade, a primeira questão é se identificar quem é o poluidor, né? E aí vai ter o grande problema do nexo de causalidade, né? Para se reconhecer quem é o poluidor. No caso do dano climático, hoje já se começa a estudar a ciência da atribuição, né? Aonde já se utiliza computadores, imagens de satélite, por exemplo, em queimadas, em desmatamentos, para se fazer a vinculação da causa de nexo de causalidade, né? Ação e o efeito, né? Causa e efeito. Já começa a utilizar até mesmo imagens de satélite dentro dos processos, né? Isso já está sendo utilizado em todo o mundo. Nos Estados Unidos tem várias ações já que passam a utilizar essa técnica, né? Utilizar alta tecnologia. Tem gente que já está querendo utilizar a inteligência artificial, né? Mas, na realidade, essa execução por responsabilidade ambiental tem que se executar realmente quem tenha patrimônio, né, para pagar essas indenizações, né? Então, esse é um problema em relação à execução, é algo que todo o processo contra devedor enfrenta, né? Tem que achar o patrimônio para que se faça essa reparação de dano, né? Mas claro que no direito ambiental tem um princípio da reparação in natura, né? A preferência sempre dada para se reparar o meio ambiente. Então, se, por exemplo, existe um desmatamento, primeiro o juiz vai determinar o plantio de árvores, para depois, se necessário, se fixar uma indenização que vai ser depositada lá no fundo do artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública. Mas o STJ já decidiu que o juiz pode, ainda que não seja pedido na inicial, né, e já foi decidido pelo STJ que isso não viola o princípio da congruência, mesmo que não tenha sido pedido na inicial, o juiz pode fixar na sentença obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, ainda que isso não seja pedido na exordial, né?
Ainda que isso não exista no pedido, o juiz pode fixar ex officio. E isso não viola o princípio da congruência. Já está pacificado no STJ isso, né? Mas, então, são essas questões, né, que são criadas, né? Toda execução de dano, de reparação de dano ambiental, ela nem sempre ela não é fácil, né? Ainda aqui, eu acho que tocando em pontos que nós comentamos, ah, a referência da Débora Freire da Silva dizendo que Maceió também está afundando. O Adalberto também coloca que em Camboriú os prédios são tão altos que não pega sol na praia logo após o meio-dia, e a ilha de Manhattan está afundando pelo peso dos prédios. O Luiz Roberto Monreal da Silva, que é nosso residente em Brasília, e ele mora em Valparaíso de Goiás. Ele disse que o problema ambiental é como a Vossoroca, às margens da BR-040, em torno sul de Brasília, todos referindo danos ambientais. E também eu acho que nessa questão da polarização que nós referimos, que não deve tomar conta dos litígios climáticos, né, ambientais, o Adalberto coloca a questão do desmatamento na orla do Guaíba, em virtude da terceirização do Parque Harmonia. Ele queria algum comentário seu a respeito. E temos aqui, eu vou colocando mais alguma, talvez o senhor possa fazer um bloco. A Stephanie Andrade, também nossa residente, coloca uma pergunta: qual a sua posição acerca do neocolonismo verde? Esse conceito vem sendo utilizado pelo atual governo em reuniões internacionais em que se debate as mudanças climáticas, sobretudo no âmbito agrícola, que sabidamente é a base da economia do Brasil, para se referir à imposição de barreiras comerciais e até mesmo sanções a países produtores que possuem histórico de colonização, no caso em que forem descumpridas exigências feitas por países que estiveram na posição de colonizadores e que se valem desse pretexto para benefício próprio. Eu não sei se ela está referindo muito a barreiras comerciais em relação a países que foram colonizadores. Eu não entendi muito bem. Eu não sei se o senhor poderia, se estaria fora ou dentro da nossa temática de hoje. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta da Stephanie. Olha, são umas 15 perguntas numa. São vários livros, hein? São vários livros. Eu vou começar por trás, então, e daí depois eu vou indo, assim, o que eu conseguir. Depois me lembrem qualquer coisa que daí eu vou falando. Dá para falar sobre todas elas, mas assim, eu tive no Vaticano agora, eu faço parte da Copaju, da direção da Copaju, dos magistrados da fé franciscana, do Papa Francisco. Estive participando de 2 debates lá no Vaticano. O último debate que eu participei, eu falei lá sobre colonialismo climático, né? Agora em maio, falei sobre a questão do colonialismo climático, né? Que na realidade, quem mais sofre na realidade com os problemas do aquecimento global são os países que não desmataram, né? Pega essas nações ilha, elas não contribuíram em nada para o aquecimento global, por exemplo. A Europa, que enriqueceu rápido, toda a Europa foi desmatada na Idade Média, né? Até a pré-revolução industrial. A Europa toda foi desmatada, foi destruída, depois foi replantada muita coisa, né? Os Estados Unidos, o maior emissor do mundo, né? País mais rico do mundo, né? Aquelas colônias todas saquearam as Américas, etc., né? Levaram riquezas embora, praticaram o que se chama de hoje crimes ambientais. Aquele tempo não era ato de colonização, né? Aquele tempo era crime mesmo, não era ambiental, era crime de saque mesmo, né? E era outro tipo de crime. Mas então, evidentemente, que essas potências coloniais são as grandes responsáveis pelo aquecimento global, né? E estão exigindo dos países colonizados que os países colonizados tomem, na mesma medida, essas medidas de corte de emissões de gases de efeito estufa. E é por isso que existe no direito às mudanças climáticas o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Ou seja, os países que já
criaram um grande passivo ambiental, que são os países que enriqueceram, devastando o meio ambiente, como a Europa, os Estados Unidos, por exemplo, né? Eles devem pagar mais por isso num curto prazo e agir antes. Agora, os países em desenvolvimento, eles devem ter um período maior, um período um pouco mais dilatado, para que possam também atingir o seu desenvolvimento social e também o seu desenvolvimento econômico. É o que se chama do princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, previsto lá no Acordo de Paris, no ano de 2015. Né? Então, é isso que se chama o colonialismo climático. Né? É isso que ocorre. Né? Também a outra manifestação desse colonialismo climático é que são, evidentemente, os países em desenvolvimento são mais explorados por multinacionais para fins de desmatamento, né? Na mineração internacional, onde empresas estrangeiras entram no país realizando atividades de mineração, né? Justamente, às vezes, até para a elaboração de baterias para as energias renováveis, que é outro problema, né? Daí a gente começa com aquela discussão que vem antes, é o ovo ou a galinha, né? Porque tem cria um passivo importante, né? A exploração de minérios para as baterias que vão ser utilizadas na energia eólica e na energia solar, né? Então, nós temos, um mundo isso, né? Muito grande, mas evidentemente que há esse problema de distorção, de injustiça climática histórica, né? A pergunta é muito boa dela. Não, perfeito, perfeito. Assim, Lá no Vaticano, nós debatemos sobre isso em maio, né? Uma preocupação do Papa com essa desigualdade social e climática, que ele já manifestou em 2 encíclicas. Ele manifestou isso na encíclica Laudato Si, que, na minha opinião, é a melhor aula de direito ambiental, é o melhor texto de direito ambiental que eu já li nos últimos anos. Né? Claro que é um texto secular, né? Não, embora ele utilize figuras religiosas, mas é um texto absolutamente secular, provavelmente escrito, assessorado a várias mãos por cientistas, filósofos, inclusive meu professor aqui de Colômbia, nós fizemos lá o evento no centro da filha dele ontem, o Jeffrey Sachs, está sempre lá, um dos consultores principais do Vaticano, foi ele praticamente quem minutou os ODS, né? Ele era assessor desde a época do Kofi Annan, a Agenda 2030. Assim, eu estava em Colômbia 2015, 2016, quando se elaborou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E eu participei assistindo vários debates na Universidade de Colômbia e também na ONU, né, sobre os ODS. E o próprio Jeffrey Sachs dizia que não precisava ser 17 objetivos e 179 metas, bastavam 4. Os 3 pilares do relatório Brundtland, mais a boa governança. Mas para se conseguir o acordo entre os países foi importante. E o Jeffrey Sachs queria, na realidade, cumprir as falhas com a Agenda 2030, do desenvolvimento sustentável, dos objetivos do milênio que foram avançados lá em 2000. sim. Então, Sim, é preciso reformular, às vezes, colocar uma nova vestimenta para dar uma reaquecida no debate e comprometer mais uma vez os países, né, os membros. Me parece que é muito nesse sentido. Se colocasse apenas 4, talvez ficasse muito abstrato e os países precisam de algumas metas mais objetivas, daí a 179. Eu, pelo menos, eu vejo assim, se ficar muito abstrato, ah, não há um comprometimento tão efetivo. e politicamente, cada um quer dar sua contribuiçãozinha, né? Eu botei o meu lá, Claro. deixei o meu lá. Claro, Essa, com certeza, com certeza. Inclusive, na questão das metas de redução de consumo, só para a gente ter uma ideia, eu estava estudando a questão do Estado enquanto consumidor e a necessidade de fazermos licitações sustentáveis pelo poder público para a redução do consumo, já que somos os grandes consumidores. E uma das questões que me parece muito presente é que nós temos esse compromisso, existe, inclusive o Poder Judiciário é muito comprometido e tem guias muito significativos para a realização de licitações sustentáveis. Só que, de outro lado, nós não temos métricas
para tentar verificar se realmente estamos num crescendo para a redução da aquisição de produtos não sustentáveis. Então, nós estamos sim todos comprometidos, fazendo guias, mas não sabemos medir o quanto estamos avançando para poder reavaliar os compromissos ou reavaliar nossas metodologias. É. Então, isso tudo está dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É. Então, muito interessante. Doutor, eu tô aqui assim, seriamente impactada com a sua experiência e com toda essa cultura que vem trazida. Assim, eu quero mais a sua participação, pois só a primeira, já estou lhe dizendo isso, tá? Vai ser uma Ah, honra. deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. É, foram essas as perguntas aqui. Eu gostaria de pedir para o senhor nos deixar uma mensagem de encerramento, talvez para os municípios, para todos aqueles que estão nos ouvindo, talvez também trazendo compromissos pessoais, porque eu acredito que nessa questão climática, e isso eu estava lendo até hoje no jornal. Existe muito, principalmente na cultura nacional, aquele primeiro impacto. Quando vem um evento extremo climático, todos se comprometem a ajudar e mandam cobertores e donativos, mas na vida pessoal, será que estamos fazendo a nossa contribuição quando tratamos os nossos resíduos, quando optamos por adquirir determinados produtos para o nosso consumo diário, quando fazemos construções, quando fazemos até mesmo investimentos, né? Porque muitas vezes as pessoas investem na bolsa de valores sem pensar de onde está vindo aquele dinheiro ou onde ele está sendo empregado, né? Então, eu queria. São as pegadas de carbono, e nesse caso aqui nos Estados Unidos tem um exemplo muito importante inclusive aqui em Colômbia, que eu estudei, em Harvard também, o problema do divestment. Os professores e os alunos dessas universidades, eles se reúnem, né, e cobram, lá não se fala reitor, aqui não se fala reitor, lá não, aqui não se fala reitor, aqui se fala presidente da universidade, daí cobram por cartas, né, por manifestações do presidente da universidade, que ele não aceite doações das indústrias dos combustíveis fósseis, né? E além de não aceitar as doações, também não compre ações dessas empresas enquanto universidade, né? E esse movimento aconteceu com sucesso na luta contra o tabaco, lá nos anos 2000, né? E agora está muito forte esse movimento do divestment, aqui em Harvard, Columbia, Yale, essas universidades que compõem a Ivy League nos Estados Unidos, e e os professores não são perseguidos nem os alunos, é uma democracia nesse sentido, pelo menos, que existe mesmo, né? Se faz protestos, né? No âmbito acadêmico para que não se aceitem doações, né? Da indústria dos combustíveis fósseis, e também depois não se compre as suas ações, que era isso que se fazia. Se recebia o dinheiro da indústria dos combustíveis fósseis e as universidades iam lá na bolsa e compravam ações dessas empresas poluidoras. Quer dizer, não dá, né? Mais ou menos como fez a BlackRock, né, uma grande gestora de fundos, e que ela passou a recomendar, né, a não aquisição e a dizer que não ia mais investir em quem não fosse absolutamente sustentável. Um caminho. Então, me parece que existem movimentos interessantes e eu acredito, né, como o senhor, eu acredito que o senhor está aqui hoje nos prestigiando, mesmo com seus compromissos no exterior, porque todos acreditamos que a educação é um dos grandes caminhos, né, que com ela talvez a gente consiga aproveitar aquela janela de oportunidade que o senhor comentou no início para reverter um pouco o grande impacto das emissões de carbono e todas essas questões que nós vamos repercutir nesses eventos climáticos extremos. Então, doutor Gabriel, acho que com isso eu agradeço extremamente a sua participação no dia de hoje,
com toda a sua cultura, com toda a sua experiência acumulada. Espero que possamos seguir trocando, e que os nossos residentes e todos os presentes hoje tenham aproveitado bastante. Tivemos muita informação aqui e que nós possamos levar adiante os estudos na questão do direito do clima. Muito obrigado, doutora Karen. Obrigado a todos. Foi uma honra muito grande ter colaborado um pouco, conversado um pouco com vocês essa manhã e colaborado um pouco nesse debate. Obrigada a todos, um bom dia de trabalho a vocês.